Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais esta aula, onde nós vamos falar tudo sobre o direito de laje previsto aí no Código Civil, nos artigos 1510, letra A, ao 1510, letra E. Bora comigo aqui no nosso material. Eu coloquei aqui para vocês a primeira observação do direito de laje é que se trata de um direito real. Como assim, professor Marcel Rulli, um direito real? Segundo o professor Francisco Eduardo Loureiro, o direito real de laje é um instituto sui generis, com requisitos e efeitos próprios que não se confundem com o direito de superfície, lá previsto no artigo 1369 e seguintes do Código Civil, e nem com a amplitude da propriedade plena prevista no artigo 1228, que são aqueles poderes que a gente já conhece, usar, gozar, dispor e reaver. O legislador procurou regularizar e solucionar situação de fato que aflige milhares de famílias no país, em especial as de baixa renda. O proprietário de determinado imóvel aliena a terceiros o direito de construir sobre a laje de sua edificação e de se tornar o adquirente dono da nova construção erigida, independente daquela original que se encontra abaixo. Define-se o direito real de laje como nova modalidade de propriedade, na qual o titular adquirente torna-se proprietário de unidade autônoma consistente de construção erigida sobre a seção alheia, sem implicar situação de condomínio tradicional ou edilício. É literalmente, imaginando a construção acima, um novo imóvel. Tanto que nós veremos ser aberta uma matrícula exclusiva para esse imóvel e quais as situações que isso é permitido, veremos ainda. Vem comigo aqui no material, tem mais coisa aqui para vocês. Bora lá. Aqui outra informação importante que eu coloquei para vocês é o seguinte: o proprietário de uma construção base, então ele pode ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Dito tudo isso, professor, quais são os requisitos cumulativos, tá? Aqui o professor até colocou essa observação, os requisitos cumulativos para a instituição do direito real de laje. Vem comigo aqui. A primeira exigência é que existam, ou seja, a existência de construções sobrepostas, cujos direitos são de titularidades distintas. Então, é óbvio, eu tenho que ter construções distintas com pessoas distintas. Aí sim, a gente pensar aí no direito de laje. O próximo requisito, a inexistência de áreas comuns entre as duas construções, com acessos independentes entre si. Professor, por que aqui eu preciso ter inexistência de áreas comuns? Querido aluno, querida aluna, se nós tivermos aqui área comum, nós não estaremos falando de laje, mas sim de um condomínio edilício, onde eu tenho escadas de área comum, onde eu tenho uma churrasqueira como área comum, uma piscina como área comum, área do elevador como comum. Então, na laje aqui, nós vemos que não tem que existir, ou as construções têm que existir de forma independentes, tanto de acesso, como veremos outros detalhes. Voltemos para o nosso material. Aprovação das duas construções em observância às normas administrativas. Código de Obras e Postura dos Municípios. Evidente que deve haver prévia aprovação administrativa, ou seja, lá no prédio da prefeitura do município, para a construção, pena de sério risco à segurança e incolumidade dos ocupantes de toda a edificação. Será que é possível, você agora esteja aí me perguntando, professor, será que é possível a uso capião do direito de laje sobre imóvel base que não possui matrícula ou transcrição e a construção averbada? Eu coloquei aqui no material para vocês, segundo a doutrina, é sim possível e veremos na
uso capião. Então vamos sintetizar aqui. Professor, quais são então os requisitos cumulativos para eu pensar no direito de laje? Existência de construções sobrepostas, cujos direitos são de titulares distintos. 2. A inexistência de áreas comuns entre as duas construções, com acessos independentes entre si. E 3. A aprovação das duas construções em observância às normas administrativas, Código de Obras e postura dos municípios. Combinado aqui? Mas, professor, talvez você esteja agora se perguntando, como que pode ocorrer a constituição do direito real de laje? E eu trouxe aqui para vocês que o direito real de laje, apesar da legislação ser omissa, ele pode ocorrer nas seguintes modalidades. Vem comigo aqui no material. 1. Celebração de negócio jurídico inter vivos, uma escritura pública de constituição de direito de laje pelo proprietário registral e a pessoa que receberá a laje, levada ao oficial do registro de imóveis. Ou seja, eu constituo o direito real de laje como seria uma compra e venda de um terreno, por exemplo. Eu lavro uma escritura pública, ali instituindo de constituição do direito de laje e levo a registro. Quando for levado ao registro, conforme veremos, será averbada na construção base a existência da laje e será criada uma matrícula para a laje. Vem comigo aqui no material, eu trouxe isso aqui para vocês. O primeiro passo a seguir é saber se o imóvel está dentro das normas exigidas pelo município onde está localizado. A construção base deve estar averbada na matrícula do imóvel. O segundo passo é saber quais são as regras previstas no município onde está o imóvel, pois cada município possui normas diferentes para fazer o direito de laje. Face a planta e o memorial descritivo da construção da laje, e o engenheiro e o arquiteto deverá providenciar sua aprovação junto ao município, INSS, etc. Com os documentos do imóvel em ordem e as regras consideradas, chega a hora de ir a um cartório de notas. O proprietário registral do imóvel base e o futuro proprietário da laje deverão levar seus documentos pessoais, o número de inscrição no município e a certidão da matrícula do imóvel base. O negócio comportará duplo ato registrário. O primeiro, de averbação na matrícula do imóvel do concedente transmitente, que sofrerá o ônus. A averbação é de suma importância para que terceiros tenham conhecimento que o imóvel não abrange a construção existente sobre a laje. O segundo ato é de registro em sentido estrito, a ser lançado na matrícula especialmente aberta para a nova unidade imobiliária receber o direito de laje. A descrição do imóvel na matrícula deverá deixar absolutamente claro que o objeto é apenas a construção sobre a laje e jamais o terreno onde ela se assenta. A menção ao terreno terá apenas a finalidade de localização da unidade objeto do direito de laje. Então vem aqui comigo. Quando a construção base já está averbada na matrícula do imóvel e, por exemplo, o cliente quer fazer uma doação da laje para um filho, por exemplo, ou vender para um terceiro, e você pega essa situação que a matrícula do imóvel já consta aquela construção base e você agora quer criar a laje, qual que vai ser o passo? Fazer o projeto da laje, aprovar tudo isso no prédio da prefeitura, então a prefeitura lá, com seus fiscais, ok, vou aprovar essa construção dessa laje e lá, com essas autorizações, lavra-se uma escritura pública de instituição de laje para que esse comprador tenha uma matrícula da laje independente da matrícula do imóvel base. Então esse seria um meio tradicional de se instituir o direito de laje, ou seja, entre vivos por compra e venda ou doação.
Outra forma, queridos alunos, que é possível, apesar da lei, né, dos artigos do Código Civil lá, 1510A até o 1510E, não prever isso que o professor está falando, isso é tranquilo na doutrina. A outra forma de instituir laje também pode ser por causa-mortes. Como assim, professor, causa-mortes? Pode também o direito real de laje ser criado por negócio causa-mortes, mediante testamento, no qual o testador atribua a primeira construção a um legatário e a segunda construção sobreposta em favor de outro legatário. A aquisição do direito real, em tal hipótese, se dá pela morte, por força do princípio da Saisine, e o registro terá natureza meramente regulatória. Então é possível também prever essa situação de laje em testamento. A terceira possibilidade de aquisição pode ocorrer mediante uso capião, em diversas modalidades, quais sejam extraordinária, ordinária, especial urbana ou familiar. A uso capião pode ter por objeto a propriedade ou outros direitos reais. Logo, nada impede que o titular de posse prolongada e qualificada sobre a construção erigida sobre a laje alheia possa requerer a uso capião somente da unidade que ocupa, sem abranger a seção abaixo, nem o terreno onde se assenta. O problema pode surgir se o concedente, titular de direito sobre o terreno, não tiver o domínio formal do imóvel. Embora singular, pode ser declarada a uso capião e descerrada a matrícula, levando em conta a natureza originária da aquisição, com descrição da construção e mera menção ao terreno onde está erigida. Nada impede também a uso capião extrajudicial, chamada administrativa, desde que com a concordância do titular dominial do terreno e dos confrontantes. Vem aqui. Outra forma óbvia de se instituir o direito de laje, e aqui nós respondemos aquela primeira pergunta. É possível instituir a laje sobre uma construção que não está averbada na matrícula do imóvel? Porque nós vimos já que se a construção base já está averbada na matrícula do imóvel, fica muito mais fácil você criar a laje, mera escritura pública, com as autorizações ali, lá que se obtém no prédio da prefeitura, junto com o engenheiro arquiteto, aí fazendo, né, ali o alvará de construção da laje, por exemplo. Agora, querido aluno, querida aluna, na uso capião é totalmente diferente. Na uso capião, nós vamos instituir a matrícula da laje, tomando por base ali o tempo de posse, mansa, pacífica e ininterrupta, com vontade de ser dono, naqueles prazos de 2, 5, 10 ou 15 anos. E aí demonstrando, né, posse exclusiva, mansa, pacífica e ininterrupta ali da laje. O interessante aqui, e a discussão, como é uma legislação nova, a uso capião lajeária, como se chamam, ela sempre vai esbarrar naquela necessidade. Mas, e se o imóvel base, onde a laje está sobreposta, construído, não estiver averbado? É possível criar uma matrícula? Porque lembra, quando nós ali falamos da instituição normal entre vivos por escritura pública, que na matrícula base, do imóvel base, se faz uma averbação, dizendo que existe uma laje, e na laje se faz uma matrícula. Olha que interessante aqui. Agora, imaginar, eu consigo criar a matrícula da laje sem ter onde averbar, porque se a matrícula do imóvel de baixo não tem a construção, então como que eu averbaria a existência da laje? Sempre essa discussão, a doutrina entende que é sim possível fazer uso capião da laje, mesmo que o imóvel embaixo não esteja averbado. O que o professor sugere? Nessas situações, é óbvio, se você já conseguir regularizar, averbando a construção da base, né, do imóvel base na matrícula respectiva dele, é óbvio que vai facilitar depois para você fazer essa uso capião da laje, tá? E por fim, a quarta possibilidade de instituir a laje, a quarta possibilidade de aquisição pode ocorrer mediante sentença judicial, especialmente útil nas ações de família. Tome-se como exemplo partilha judicial em divórcio, na qual
diante da impossibilidade da divisão ou inconveniência da venda, determina o juiz que o primeiro piso seja atribuído a um dos cônjuges e o segundo piso ao outro, mediante realização de obras que permitam, aqui é muito importante, acessos independentes. Eu vou repetir, acessos independentes. Querido aluno, querida aluna, percebam que, eu vou repetir isso daqui, que o imóvel base e o imóvel em cima, vamos falar, a laje, tem que ter entradas e saídas independentes, tem que ser imóveis verdadeiramente, que cada um segue sua vida, literalmente isso. E essa possibilidade dentro de um divórcio, o juiz fala, não, então o primeiro piso fica só com o cônjuge varão e o piso superior fica, né, com a ex-esposa, desde que tenham obras que permitam acessos independentes. Como sempre eu gosto de fazer com vocês, vamos sintetizar? Vem aqui comigo mais uma vez no material. O direito real de laje tem por objeto construções erigidas sobre acessão alheia. Como foi falado, o concedente, que é o imóvel base, deve ser proprietário do terreno e da acessão, para que possa instituir direito real de laje em favor de terceiro. O direito real de laje cria unidades imobiliárias autônomas, conferindo propriedade da construção sobreposta ao titular. Dispõe o parágrafo 5º do artigo 1510-A, que aludidas unidades serão objeto de matrícula própria e poderão ser alienadas e gravadas livremente por seus titulares. Por fim, o direito real de laje é perene e não temporário. É propriedade e não direito real sobre coisa alheia. Não é personalíssimo, tal como ocorre com o usufruto, de modo que a morte do titular não extingue o direito de laje, se transmite aos herdeiros. Tanto que, se ocorrer a desapropriação ou o perecimento da construção, são causas extintivas do direito real de laje. Na desapropriação, a indenização será rateada proporcionalmente entre o concedente e o titular do direito real de laje. Ocorrendo o perecimento da construção, remanesce apenas o terreno, de titularidade exclusiva do concedente, daquele que é o proprietário do imóvel base. Caso o perecimento seja causado por terceiro ou a construção se encontre segurada, o titular do direito real de laje fará jus à indenização proporcional. Então, percebam bem que são coisas totalmente distintas, ou seja, por mais que o imóvel abaixo dê a estrutura física para existir o imóvel de cima, pensem, são imóveis totalmente distintos. Por óbvio, se viesse uma enchente, por exemplo, destruísse a construção, é sim motivo de se extinguir a laje e aí cancelar a matrícula que instituiu a laje. Porém, se for reconstruído, é possível aí aproveitar aquela matrícula, vamos dizer assim, e manter a laje. Peço para que você leia os artigos 1510-A ao 1510-E. Um grande abraço, fiquem com Deus e com licença.